Se o seu sonho é estudar ou trabalhar na Europa, a Alemanha pode ser a sua primeira opção. Começando pelos estudos, vamos pensar em que etapa da sua vida acadêmica você se encontra. Se você está ainda no ensino médio, você já pode se planejar e estudar alemão para tentar faculdade na Alemanha, que a grande maioria são universidades públicas. Isso significa que você não tem que ter uma reserva de dinheiro para ir para a Alemanha, mas tem que se preparar principalmente para o idioma. Na Alemanha, são 13 anos de educação básica. No Brasil, são 12 anos de educação básica. Isso significa que terminei o ensino médio, eu não posso tentar direto à faculdade na Alemanha. Eu preciso fazer uma etapa anterior que se chama o Studienkolleg. Um ano a mais você precisa cursar na Alemanha ou no Brasil, como muitas aspas. Vamos por partes. Na Alemanha, o Studienkolleg seria esse 13º ano de educação básica. Então, se você pensa em fazer medicina ou engenharia, alguma carreira específica de determinada área do conhecimento, você vai cursar esse Studienkolleg com matérias que são da sua área específica. Por exemplo, engenharia teria mais anos de matemática ou medicina teria mais anos de ciência. Se você está no Brasil e você pensa, não tenho condições de ficar um ano na Alemanha, porque sim, esse um ano você vai ter que se bancar, você pode ter uma outra estratégia, que é fazer um ano de universidade no Brasil, seja pública ou privada, e aí sim você pode se candidatar diretamente para a universidade na Alemanha. Esse um ano que você cursou no Brasil, ele vai contar como 13º ano da educação básica na Alemanha. E aí sim você vai fazer o Abitur, que é o Enem da Alemanha. O Abitur, ou vestibular, ou Enem, você pode tentar daqui a sua application, a sua candidatura, e fazer a prova na Alemanha. Mas antes de qualquer coisa, quando você vai se candidatar, você precisa ler o edital daquele curso, qual o nível de alemão está sendo pedido. Tem cursos que vai pedir A2, B1 ou até C1. Então, primeira coisa, qual o nível de alemão ou inglês? Porque tem cursos sim na Alemanha que você pode se candidatar apenas falando inglês. Mas pelo menos o básico do alemão você vai precisar. E que tal estudar sem gastar quase nada? Sim, é possível, porque o governo alemão se preocupou em ter um departamento de intercâmbio para qualquer estudante do mundo ir para a Alemanha, porque ele sabe como isso é relevante para a diversidade e a troca de experiências. Esse setor se chama DAAD, Deutsche Akademische Austauschdienst, que é um programa de intercâmbio maior que existe na Europa. Não existe nenhum programa de intercâmbio que ofereça mais possibilidades e bolsas de estudos para estudantes do mundo inteiro ir para a Alemanha. Esse programa possibilita para pessoas irem para a Alemanha em todos os níveis da sua vida acadêmica, ou seja, existe o Winterkurs, que é um curso que você passa um semestre lá na Alemanha estudando língua alemã. Existe também bolsas sanduíche, existe bolsas de mestrado e existe bolsas de doutorado ou pós-doutorado. Inclusive, nesse exato momento, está aberta as inscrições para pessoas que querem fazer doutorado na Alemanha. Isso significa que, eu já posso me candidatar se eu souber alemão? Não, necessariamente. Mais uma vez, você precisa entrar no site do DAD, acompanhar a página deles e ver todas as possibilidades. Ao longo do ano, tem bolsas sendo abertas para você se candidatar. Se você está bem no início desse processo de saber tanta informação como conseguir todos os detalhes, eu recomendo vocês entrar no site Estudar Fora. Mas não se esqueça, segue todas as redes sociais da DAAD, tudo em português. Não se preocupe se você ainda não fala nem inglês nem alemão. E você vai ficar sabendo de todos os processos, de todas as bolsas possíveis para ir para a Alemanha com absolutamente quase nada de dinheiro. Porque a bolsa de estudo é o que você precisa para te dar o suporte necessário durante o período que você vai ficar. Seja 6 meses, 1 ano, 2 anos ou até 4 anos para fazer o doutorado. Se você não conseguir bolsa, não se desespere. Você pode ir como intercambista. O intercâmbio para a Alemanha ou para outros lugares do mundo é muitas vezes mais fácil, porque hoje em dia tem internet, tem aplicativo. E, por exemplo, o intercâmbio que eu fiz há mais de 20 anos atrás foi o Au Pair Mädchen, ou simplesmente Au Pair. Para a Alemanha, você tem que ter até 24 anos, ele é regulamentado, você tem uma carga horária de 4 horas de trabalho e você tem a possibilidade de estudar. Sim, tudo isso é previsto. O que o Au Pair te garante? Uma ajuda de custo,
uma moradia e alimentação. Claro, a passagem aérea você que vai arcar como intercambista, mas a estrutura básica para você morar com a sua privacidade num quarto só seu, sim, o programa de intercâmbio da Au Pair vai te oferecer isso. E toda Au Pair tem, sim, o direito de estudar, metade do dia e a outra metade quando toma conta da criança. Geralmente é babysitter, mas tem, inclusive, Au Pair que vai com um outro formato sem ser só cuidar de criança. Então, a Au Pair, o mais importante você saber é todo o processo ele tem que ser iniciado com no mínimo 6 meses de antecedência. Au Pair Mädchen não é necessariamente um intercâmbio de trabalho, mas existem várias possibilidades para quem quer ir para trabalhar. Quais são as áreas de interesse que o governo alemão está procurando? Sim, o governo da Alemanha está procurando brasileiros para suprir essas vagas. Eu vou citar apenas algumas. TI, engenharia, e profissionais da área de enfermagem, profissionais da área de educação. Uma lista completa você vai encontrar no site do governo da Alemanha em português. O setor que mais emprega na Alemanha hoje é de indústria, de serviços, de saúde e tecnologia. A Alemanha precisa tanto de profissionais que ela emitiu em junho desse ano, 2024, um visto só para você ir lá procurar emprego. Esse visto se chama Chancenkarte. É uma oportunidade para você ficar um ano, não como turista, mas procurando emprego. Você precisa comprovar que você consegue se manter durante esse um ano, e se você, durante esse período de um ano, encontrar um emprego, você automaticamente pode morar lá. Essas foram algumas dicas das infinitas oportunidades que você pode ter aprendendo alemão. Se você precisa de uma ajudinha com a língua, eu sou professora, já se inscreve no canal e acompanha as novidades.